14 de março, fim de tarde, e um episódio para marcar a história nas rodovias catarinenses. Um acidente, a maior tragédia rodoviária do estado. Um episódio que mudou a vida de dezenas de famílias e de centenas de trabalhadores. Era a folga do Alex, mas o barulho das sirenes e os alertas no celular não deixaram o enfermeiro descansar. Estava me preparando para uma corrida de rua no dia seguinte, que seria no domingo. Iria passar no mercado, no entanto, no deslocamento da casa do colega até o mercado, resolvi inverter, comer um açaí. Foi quando foi feito o pedido do açaí, ao esperar, passou uma ambulância com a sirene ligada. Após isso, recebi uma mensagem: acidente na Serra Dona Francisca. Bom, em seguida passou outra viatura com a sirene ligada. Caiu mais uma mensagem: de 20 a 30 vítimas. Bom, como enfermeiro que gosta do atendimento pré-hospitalar, já me chamou a atenção. Outra mensagem: de 20 a 30 vítimas inconscientes. Enquanto enfermeiros e socorristas recebiam as informações e eram acionados, o helicóptero Águia da Polícia Militar já sobrevoava a área. Foi difícil entender o acidente, mas do alto, as primeiras impressões preocupavam. Foi meio difícil de localizar no começo, mas eles conseguiram avistar umas árvores quebradas, né? E das árvores quebradas eles conseguiram traçar uma linha onde provavelmente haveria caído o ônibus, de acordo com a linha do trânsito da rodovia, né? Então realmente eles encontraram, aí já foi entrado em contato justamente para trazer mais equipes no local, porque realmente a situação já de imediato foi verificada que era muito grave. Mais grave do que qualquer um podia imaginar. Eu achei que seria mais simples, né? O treinamento que a gente tem, chegamos lá, tinha muita gente morta mesmo, foi bem difícil. A viagem de União da Vitória até o litoral catarinense terminou na Serra Dona Francisca, num barranco com mais de 100 metros. Um ônibus cravado na terra. Um caos. 59 pessoas estavam no veículo. Um número que não passava pela cabeça de quem trabalhou na ocorrência. A trilha lamacenta era o único acesso até o ônibus. Um acesso difícil. O caminho entre a vida e a morte. Fui um dos primeiros a entrar no ônibus junto com o pessoal do bombeiro, e a hora que a gente viu a cena foi muito traumatizante. E naquela hora você tem os métodos que a gente sabe de quem tem um pouco mais chance de sobreviver, os que vão ser levados primeiro ao hospital, e é isso que a gente aplicou, esse método de triagem, uma triagem rápida e uma tirada rápida do ônibus, porque as pessoas estavam com várias pessoas em cima, uma das outras, e tinha gente viva embaixo que precisava ser retirado para poder ter alguma chance de sobreviver. O Águia contabilizou 2 horas de voo naquele dia. Normalmente, uma ocorrência de resgate não duraria 10 minutos. 3 crianças e um adulto foram transportados pelos ares. Além dos resgates, a aeronave serviu de apoio aos socorristas. Foram viagens incontáveis para suprir a necessidade de materiais que acabavam rapidamente na medida que os corpos eram retirados do ônibus. Apesar de não estar previsto em nossa doutrina o resgate noturno, e como foi verificado que havia condições, o comandante da aeronave, ele viu que tinha condições de continuar efetuando pousos seguros naquele local, ele prosseguiu no período noturno, para dar suporte para aquelas equipes de socorro que estavam no local. O resgate às vítimas e retirada dos corpos exigiu uma operação de guerra, onde mais de 250 pessoas prestaram os mais diversos tipos de auxílio. Uma operação que exigiu força física, força emocional e a entrega até de quem não tinha obrigação em ajudar, mas foi fundamental. Voluntários que somaram forças na tarefa do salvamento. Viaturas, socorristas e empresas particulares de Joinville e da região
se deslocaram até a serra na tentativa de salvar vidas, mesmo que a situação no local contrariasse. E teve horas que a emoção contrariou a realidade. Quando me deparei com uma bombeira trazendo uma criança que iria ser colocado na lona preta, ou seja, na lona de paciente que não tem mais vida. Foi quando o coração bateu mais alto. Porque uma semana atrás eu mesmo tinha dado um treinamento que, conforme protocolo, conforme que está escrito nos livros, múltiplas vítimas, trauma, paciente em PCR, a gente não reanima. Fui contra o que eu mesmo disse. O coração bateu mais alto, peguei a criança, saí correndo no meio da mata, coloquei ela numa maca e pedi auxílio para o médico auxiliar para nós tentar reanimar essa criança. Foi feito vários procedimentos, entre eles intubação, massagem cardíaca, acesso venoso intraósseo, e a criança voltou, para surpresa de todos, por alguns instantes. Mas o que explica tamanha tragédia? Laudos, perícias, depoimentos. Horas depois do acidente, um sobrevivente contou o que viveu. E na descida da serra eu vi que o motorista, ele ultrapassou uma carreta na serra. Aí todo mundo achou que ele tinha dormido, porque ele passou a noite em claro, né, arrumando o ônibus. Aí um rapaz lá correu até a frente para ver se ele estava dormindo ou não. Ele não estava dormindo, ele só fez sinal que o freio estava falhando. Aí o rapaz olhou para nós, ó, não tem freio. Aí a mãe olhou bem assim, filho, se agarra porque acabou o freio do ônibus. Aí eu me agarrei na poltrona, aí quando eu vi o impacto eu apaguei. 8 vidas. Qual a explicação para quem sobreviveu? Eu comparei isso a um acidente aéreo, né? Na verdade, o ônibus chegou a voar, ele voou por cima de uma plantação quase inteira de bananeira, então é que nem um acidente de avião, poucas pessoas sobrevivem. E no acidente aéreo também, as que geralmente estão um pouco mais atrás, se o avião bate de frente, são os que vão sobreviver, e foi o que aconteceu no ônibus. Quem estava por trás acabou indo para frente, mas não recebeu impacto frontal. Então, esses que sobreviveram. E a gente ainda levou algumas pessoas com vida para o hospital, que eu lembro, uma criancinha. Ninguém mais corre risco de morrer. Um alívio. O pequeno Arthur foi o último paciente a receber alta em Joinville. Tão pouca idade para uma experiência tão intensa. A vida de quem passou pelo acidente nunca mais será a mesma. É uma vida totalmente nova. Eu sempre me esforcei bastante por ele, assim. Mas agora vai ser minha vida 100% para ele, dar tudo que eu posso e não posso, vou fazer por ele. Mas é um anjinho, é um guerreiro, né? Passar por tudo isso que passou. Infelizmente, no meio de tanta tragédia, né? Tantos que faleceram, não só da minha família, como da família de todos. Ver que uma criancinha desse tamanho, né? Tão pequena, conseguiu sobreviver, lutando dia após dia e hoje está aí praticamente 100% só. Ir para casa e esperar a recuperação. A saúde de quem sobreviveu para muitos é encarada como um milagre, motivo para comemorar. Mas a tragédia vai ser difícil esquecer. Socorristas ainda recebem auxílio psicológico para superar as cenas dramáticas vividas durante os resgates. Essas pessoas ficaram trabalhando 6 horas, 7 horas, tentando tirar vítimas. Não foi um trabalho simples, né? Foi um trabalho com bastante dificuldade, onde que envolveu criança, envolveu bastante pessoas mortas no local, uma cena bastante tragédia, né? Foi o relato que eles participaram, né? E outra situação que chamou muita atenção de toda a equipe que viu é uma criança, um bebezinho de colo que estava lá no meio e a gente tirou rápido e evitou que outras pessoas vissem. O objetivo não era deixar a situação mais trágica do que já estava, mas a gente pegou a criança e já sem vida, não tinha a mínima chance de reanimá-la. Então, enquanto a gente viu gente com chance de viver, a gente viu também gente que infelizmente já tinha partido. Quem viveu de perto esse desastre mostra como uma tragédia assim pode ter algo a ensinar. Não queria ter vivido, mas vivi. Para você chegar e raciocinar o que fazer, como fazer, coisa de meia hora escureceu tudo. Aí, hoje a gente tem outra visão, como o Alex falou, a gente tem outra visão. Porque o nosso serviço é urbano. Depois daquele dia, a gente está com equipamentos de ambulância que a gente nem pensava em usar. Por exemplo, um pé de cabra. Não era normal. O facão, corda. Se a gente não tinha na ambulância, hoje a gente tem.
porque a gente faz muita remoção também fora e também pode acontecer uma situação dessa de novo. Quando eu me formei enfermeiro, eu fiz um juramento. E nesse juramento, eu disse que eu seria o enfermeiro e não só mais um enfermeiro. E isso a gente leva no dia a dia e a gente tenta ajudar o próximo. Serviu como lição, como experiência e a gente tenta transmitir isso, esperando que não aconteça, se qualificando para que, se acontecer, a gente possa colaborar de maneira mais efetiva e mais qualificada. Uma situação para a gente se pensar para o futuro aí, alguma coisa, alguma redução para aquela BR, sinalização, está sendo feito trabalho agora, né, junto com as empresas, com os órgãos, estamos participando de reunião todas as semanas para estar a melhor forma de atender e gerenciar aquela serra. Como pessoal, essa tragédia me chegou. Eu acho que eu tenho um filho pequeno, né? Eu acho que mexe com qualquer um. A gente se coloca no local no lugar das pessoas, né? Eu acho que o bebezinho que eu peguei, com certeza, ele traz emoção pra gente, né? Só que no local, na hora, a gente não pode estar transmitindo e tem que fazer o nosso serviço o mais rápido possível, né? Vai transmitir na forma de amor pro teu filho. Com certeza.